Vamos falar nesse vídeo de uma forma muito prática quais são as etapas do trabalho do social media, quais os processos aí que tu precisa estruturar. Eu sou a Carol Abella Social Media e nesse canal eu te ensino tudo o que tu precisa saber para se tornar um social media de iniciante a CEO. Então já te inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Vamos começar do ponto em que um possível cliente entra em contato contigo para saber mais sobre os teus serviços. Então, geralmente, o que eu sugiro é tu agendar uma reunião com esse cliente para entender um pouco as necessidades dele e também para te poder já apresentar a tua empresa, já poder explicar para ele um pouco dos teus serviços, tá? Mas tu vai te deparar com pessoas que não querem agendar uma reunião para saber o preço do teu serviço. E tá tudo bem, não tem problema, não acho que seja uma regra, não acho que é um item super essencial tu agendar uma reunião para fechar negócio com o cliente. Se ele não quer, tudo bem, tu vai fazer algumas perguntas para ele ali no WhatsApp, que vão te ajudar a montar a proposta depois, e vai enviar ali pelo WhatsApp, paciência. Mas geralmente aquele cliente interessado, aquele cliente que fecha, aquele cliente bom mesmo, ele vai sim querer fazer uma reunião contigo, até para entender um pouco do teu serviço, entender um pouco como que tu pode ajudar ele. Aí tu agendou a reunião com esse possível cliente, e nessa reunião tu vai fazer algumas perguntas para ele, para entender o negócio dele, para te poder identificar quais são as necessidades desse cliente e também tu já vai apresentar para o cliente a tua empresa. Geralmente eu gosto de fazer uma apresentaçãozinha ali, contando um pouco da minha empresa, mostrando quais clientes a gente atende, já explicando um pouco desses processos. Lá no Social Media em 15 dias tem um modelo dessa apresentação que eu faço nessa primeira reunião, que os possíveis clientes gostam muito ali, porque eles já têm uma visão global de como que vai funcionar o nosso trabalho, do que a gente vai fazer, eles já consegue dar uma olhada no perfil dos clientes que a gente atende. Link do Social Media 15 dias tá aqui na descrição. Fizemos a reunião com esse cliente, a gente vai enviar a proposta para ele. Nessa proposta, nós vamos colocar quais os serviços que a gente vai oferecer para o cliente, a descrição desses serviços, então o que é, o que significa, porque geralmente quando a gente coloca um nome muito técnico, o cliente não entende o que é, então é bom tu explicar. E a gente vai colocar também os valores, quanto que a gente vai cobrar por esse serviço, certo? E eu gosto de colocar também no final algumas regrinhas, algumas informações importantes para o cliente. Por exemplo, tempo mínimo de contrato, quanto tempo depois da assinatura do contrato a gente vai começar a realmente entregar algum conteúdo para ele, quanto tempo ali a gente precisa de estudo. Deixo bem claro que qualquer serviço que não está na proposta, a gente precisa fazer uma nova proposta. Então é um alinhamento de expectativas que eu já deixo bem claro com o cliente desde o início, para ficar tudo certinho e não ter surpresas depois. Digamos que esse possível cliente quis fechar negócio contigo, qual que é o próximo passo? O contrato. Tu não pode, de forma alguma, trabalhar sem um contrato. O contrato é uma segurança para ti e para o teu cliente. E ali tu vai deixar tudo muito bem esclarecido, tudo muito bem alinhado. Quais serviços tu vai fazer, quais que são as tuas responsabilidades, quais que são as responsabilidades do cliente, datas de pagamento, o que vai acontecer se o cliente não pagar. Tudo isso e muito mais informações importantes tu precisa colocar no contrato. Ai, Carol, mas eu não sei fazer contrato, meu Deus. Calma. No Social Media em 15 dias, o link está aqui abaixo. Tem modelo de contrato, como fazer, como entregar, como fazer o cliente assinar. E além disso, tem todas essas etapas que eu tô falando aqui, tem lá no Social Media em 15 dias. Tem aula sobre isso. Alguns têm template, como a proposta, o contrato, a apresentação que eu falei para vocês. Então, se tu precisa de ajuda em cada um desses processos, entra no Social Media em 15 dias, porque realmente é algo super prático que tu vai assistir, pegar o modelo, transformar para o teu negócio e já aplicar. Contrato assinado, tudo certo, nós vamos para reunião de briefing. Então é a primeira reunião com esse cliente sendo o nosso cliente, porque lembra que a gente já fez uma reunião com ele anteriormente. Nessa reunião, a gente vai pegar todas aquelas outras informações que a gente ainda não tem, que vão nos ajudar a desenvolver a estratégia para o perfil do cliente. Vocês vão ver por aí que tem alguns profissionais que preferem fazer isso através de um formulário do Google sem fazer essa reunião. É também uma opção, mas eu gosto muito de fazer essa reunião com o cliente. Pode ser online, pode ser presencial, porque tu já vai conversar mais com ele, tu já vai se aproximar mais desse cliente e realmente fazer todas aquelas perguntas que vão te ajudar nos próximos passos. Então, nessa reunião, tu vai perguntar sobre o negócio dele. Eu gosto sempre de entender um pouco da história do negócio desse cliente,
cliente, como que começou, quem que fundou, quais os objetivos dele nas redes sociais, como que ele faz as vendas deles principalmente, se é pela internet, se é pelo físico, se é um cliente que, por exemplo, ele é o produto dele, por exemplo, uma nutricionista, que ela vai ser a cara do negócio, eu gosto de conhecer um pouco dela também, o que que ela gosta de fazer, como que ela se comunica, quais são os hobbies dela, porque tudo isso vai construir a cara do perfil do cliente. A gente sempre tem que lembrar que o perfil do cliente não pode ser a cara do social media, tem que ser a cara do cliente. Por isso a gente tem que entrar no universo dele, entrar na mente dele e realmente entender tudo. Quando a gente entende o produto do cliente e o cliente, a gente também precisa entender o público dele. Ah, mas não é função do social media pesquisar o público? Sim, óbvio que é. Mas o cliente já tem muitas informações valiosas que só ele tem sobre o público dele. O teu cliente sabe quem é o melhor cliente dele, quem é aquela pessoa que sempre compra o produto dele, que sempre agenda a consulta com ele. Então tu precisa também saber disso para te poder desenhar o perfil desse cliente. Nossa, nós temos um cliente ideal aqui real, que é o cliente favorito do meu cliente, ou é aquela pessoa que ele mais gosta de atender. Tudo isso a gente precisa saber. Além disso, a gente vai estudar o mercado desse cliente, a gente vai estudar o nicho, a gente vai perguntar para ele quais são as referências que ele tem da área dele de hoje, quais referências que ele tem que não são necessariamente da área dele, mas que também servem de referências para ele. Tudo isso vai construindo o universo desse cliente com a ajuda dele. Nessa reunião de briefing, além de fazer várias perguntas, eu gosto também de já alinhar os próximos passos. Então eu já vou deixar claro para ele como que vai funcionar a aprovação dos posts. A gente já vai combinar se vai ser por WhatsApp, se vai ser pelo Trello, por e-mail, como que vai ser. Já vou combinar com ele a data que eu vou entregar a estratégia para o perfil dele. Enfim, eu já começo a conversar com ele e alinhar os próximos passos. Por isso, como são tantas coisas, para mim facilita fazer isso no formato de reunião, ao invés de fazer por e-mail, enfim. E aí nós entramos na parte de elaborar a estratégia para o perfil desse cliente. A gente já tem muitos dados que a gente levantou nessa reunião de briefing, e aí a gente vai começar a desenvolver essa estratégia. Então, todas aquelas informações que a gente pegou na reunião, a gente vai complementar através do nosso estudo. Então, a gente vai pesquisar mais sobre o nicho do cliente, sobre o público dele. A gente vai pesquisar mais referências, a gente vai estudar as referências que o cliente nos passou. Tudo isso para elaborar a estratégia desse cliente. E esse estudo é muito importante, porque é isso que vai guiar todo o desenvolvimento das redes sociais, dos posts, da comunicação desse cliente. Então, é muito importante tu tirar realmente um tempo para estudar isso. Faz anotação, faz esquema, faz no Canva uma apresentação para ti mesmo, para te ter isso sempre na palma da mão, certo? E nesse desenvolvimento de estratégia, a gente já vai começar a pensar em coisas muito práticas. Então, quantos posts é ideal para esse cliente, considerando todo esse estudo que a gente fez? Qual tipo de post a gente vai fazer? A gente vai usar trend ou não? A gente vai fazer vídeo ou carrossel? Como que vai funcionar? Tudo isso tu já vai levantando ideias, tu já vai criando também um banco de referências para te fazer o conteúdo dos clientes. E aí o próximo passo é a gente apresentar para o cliente ou enviar tudo isso que a gente estudou, a estratégia que a gente desenvolveu para o perfil dele, para ele ver se está de acordo e aprovar ou não, certo? E aí tu pode fazer isso também através de uma reunião ou simplesmente enviar para ele ler, tá? Daí vai do cliente. Então tem clientes que gostam de sentar contigo e realmente entender. Outros dizem, não, pode deixar aqui que eu leio, né? A gente já conversou bastante, tá ok. Então tu vai ver o que tu acha melhor de acordo com o cliente. E aí, é bem importante que tu tenha um feedback dele, porque tu vai dizer, olha, é isso aqui que a gente vai seguir. É essa quantidade de posts, é essa linha editorial, são esses os temas. E eu gosto também de, na estratégia, já entregar um calendário, né, com os temas dos posts, de uma semana ou 15 dias para o cliente já ver na prática aquela estratégia sendo aplicada. Veja bem, eu não entrego já os posts junto com a estratégia, porque eu preciso da aprovação dele de tudo. Mas eu já entrego uma ideia de calendário inicial baseada nessa estratégia para ele ver na prática. E aí, tudo alinhado, o cliente gostou ou não, a gente troca, começamos o próximo passo. E aí, então, a gente vai começar a produção dos conteúdos. Eu gosto de fazer isso no ClickUp, aqui no canal tem um vídeo sobre isso, como
como que eu faço essa organização através do ClickUp, mas tu pode usar também planilhas do Excel, tu pode usar o Trello, como tu achar melhor. Então, a primeira coisa, definido ali o calendário editorial, a gente vai começar a escrever os posts. Como que eu faço? É a gente aqui na empresa que escreve os posts dos clientes e geralmente eles vão nos enviar alguma referência que a gente possa consultar para construir aquele conteúdo, ou eles vão nos enviar a opinião deles para a gente inserir ali naquele conteúdo, ou não, tem cliente que não envia nada e a gente tem que se virar, normal. E aí a gente vai escrever esses conteúdos na linguagem deles, na comunicação deles e usando ali o copywriting sempre pensando de uma forma estratégica. Então, o título ali tem que ser chamativo, tem que fazer sentido de um card para o outro, caso seja um carrossel. A gente já vai escrever também a legenda desses posts. Então, tudo isso faz parte de escrever o texto. Para alguns clientes, eu vou enviar o texto para ele aprovar antes de passar para o design. Outros clientes não, a gente vai enviar o design pronto. Isso vai do que tu combinar com o cliente. Mas quanto mais tempo o cliente está contigo, mais fácil fica para ti criar os conteúdos, mais tu já vai também saber sobre aquele assunto e aí vai ficando mais fácil de escrever sem precisar da aprovação dele. Feito a etapa de texto, a gente vai para o design dos posts, tá? E aí é bem importante que isso lá no início tu alinhe com o teu cliente, que ele precisa já ter uma identidade visual definida, porque não é o social media que vai definir a identidade visual dos posts, tá? Do Instagram, enfim, da marca dele. Então ele precisa ter isso antes, porque é isso que tu vai seguir para fazer ali os conteúdos desse cliente, certo? E voltando um pouquinho, se falarmos da edição de vídeos, tá? Tem clientes que a gente vai escrever o roteiro para eles e enviar para eles gravarem, e aí eles vão nos retornar o vídeo pronto pra gente editar. Ou então, quando a gente faz a captação de conteúdo, a gente vai mandar esse roteiro antes pro cliente aprovar, a gente vai lá gravar e aí depois a gente também vai editar, tá? Isso é uma pequena diferença entre posts tipo carrossel e posts de vídeo. Igual a gente sempre vai escrever os textos. Por que, Carol, que é a gente que escreve os textos? Porque a gente estudou copywriting, a gente sabe a linguagem das redes sociais, é a gente o especialista nisso, então é a gente que tem que escrever isso, certo? A não ser que o teu cliente seja um copywriter, a não ser que o teu cliente ele tenha uma equipe de copy já, beleza, mas se não, é a gente que vai estudar isso e fazer, certo? E aí, post pronto, a gente vai enviar de novo para o cliente aprovar, com a legenda, com a capa, caso tenha feito um vídeo, e aí tu pode enviar de várias formas de acordo com o que tu combinar com o cliente. Tu pode enviar pelo WhatsApp, pode fazer um grupo com a equipe desse cliente, tu pode enviar no Trello, no Drive, por e-mail, enfim, como tu combinar com o cliente. Eu aqui, cada cliente de um jeito. Tem uns que a gente cria um quadrinho no Trello ali com os posts da semana, tem outros que a gente manda no WhatsApp, tem outros que é no Drive. Então, assim, ó, eu gosto muito de me adaptar ao cliente, eu não gosto de criar mais uma função para ele, mais um problema. Então, como ele achar melhor, para mim tá ótimo. Mas claro que tu pode padronizar na tua empresa, também não é algo super difícil para o cliente. Aí o cliente não aprovou, volta para mudar alguma coisa, aí tu aprova com ele de novo, ou ele aprovou, a gente vai agendar esses posts nas redes sociais, tá? Tu pode agendar pelo business do Facebook, ou, né, existem outros programas, mas eu não recomendo, já que o próprio Facebook e Instagram tem essa ferramenta, então eu gosto de usar as ferramentas deles mesmo. Ou também eu gosto de entrar pelo Instagram do cliente e agendar por ali mesmo, também é outra opção, tá? É bem importante que tu agende ali certinho de acordo com a estratégia, nos dias e horários que estão ali definidos na estratégia a partir do teu estudo. E também é bem importante tu acompanhar depois que esse post entrou nas redes sociais, certo? Então, assim, não necessariamente tu precisa estar disponível no horário que esse post saiu, mas sempre dá uma revisada algumas horas depois, quando tu puder, ou no dia seguinte, para ver se foi tudo certinho. E aí, por fim, nós temos o relatório de métricas. Então, quando o mês acaba, a gente faz um relatório dessas métricas. A gente analisa os conteúdos que a gente fez, as estratégias que a gente colocou em prática e vê o que deu certo, o que não deu, o que a gente vai melhorar, mudar para o próximo mês, certo? E esse relatório eu sempre entrego para o cliente porque eles gostam geralmente de ter esse acompanhamento, tá? Qualquer uma dessas etapas tu não sabe fazer, se tu precisa de material, tem no Social Media 15 dias. Ele foi dividido em 15 dias para que cada um desses dias a gente falasse em detalhes sobre essas etapas, com materiais editáveis em alguma dessas etapas, que pode olhar aqui no site, que tá na descrição. E tem muito mais, porque isso aqui é só uma parte
parte. Então lá a gente fala também sobre outras questões, sobre parceiros, sobre outros serviços que tu pode oferecer para o teu cliente. Enfim, é um curso super prático para ti. Realmente em 15 dias tá com tudo pronto para se tornar em um social media de muito sucesso, tá? Se tu chegou até o final desse vídeo, eu vou te deixar um convite para ir lá no meu Instagram, @abelacarol, e me manda no direct social media vindo do YouTube, que eu vou te adicionar no meu Close Friends. Lá eu compartilho bastidores da profissão de social media, tem caixinha de pergunta toda semana. Então é um outro espaço que a gente vai construindo e aprendendo junto, certo? Te espero então no Social Media 15 dias e lá no meu Close Friends.